Imagine acordar num quarto sem espelhos. Você vive ali há anos. Come, dorme, pensa, sente, mas nunca viu seu próprio rosto. Um dia, alguém entra e coloca um espelho à sua frente. E pela primeira vez, você enlouquece. Porque o que vê não é você. É o que acredita ser você. Um reflexo, uma aparência, um eco condicionado. Desde então, você vive em busca de corrigir o espelho. Muda o cabelo, molda o corpo, constrói um personagem. Mas o espelho continua devolvendo apenas um disfarce. E a angústia cresce, porque lá no fundo, você sente que falta algo, mas o que falta não pode ser visto, só pode ser lembrado. A esse vazio que pulsa silenciosamente por trás da forma, os antigos deram muitos nomes: Brahman, Tao, Rigpa, Logos, o Uno. Mas há um nome que ecoa entre tradições distantes, como um sussurro entre os véus: não dualidade. Não se trata de uma crença, nem de uma filosofia, é a demolição de todas elas. É a explosão silenciosa que ocorre quando você percebe que nunca houve dois. Não há céu nem terra, nem sujeito, nem objeto, nem Deus, nem criatura. Apenas o que é. Se isso já te faz estremecer por dentro, talvez você esteja pronto para atravessar o espelho. Desde o nascimento, somos empurrados para dentro de um labirinto de opostos, dia e noite, certo e errado, corpo e alma. Aprendemos que há um eu aqui e um mundo lá fora, como se a consciência fosse uma lanterna acesa dentro de um crânio, iluminando uma realidade separada. Mas isso é uma mentira elegante, uma mentira contada por gerações, uma hipnose coletiva, sustentada pela linguagem, pelos sentidos e pela lógica. Porque pare e pense, você já viu o mundo fora da sua percepção? Já teve acesso direto a uma realidade que não passasse pelos seus sentidos, pela sua mente, pelas suas ideias? Não. Tudo que você vê, sente e toca acontece dentro de você. O lá fora é apenas uma metáfora útil. O outro é uma ficção necessária para manter o teatro funcionando. As tradições mais antigas sabiam disso. No Advaita Vedanta, a realidade última, Brahman, é descrita como sem segundo, ou seja, não há nada além dele. Tudo que aparece como outro é apenas uma ondulação na superfície do mesmo oceano. O hermetismo ecoa, como em cima, assim embaixo, como dentro, assim fora. Mas essa não é uma poesia bonitinha, é dinamite. É um código para destruir o espelho, aquele que separa o observador do observado. E quando o espelho quebra, você não vê o mundo. Você é o mundo. Você não sente o vento. Você é o sopro. Não há fronteiras, só pulsações do mesmo ser. Zen mestres dizem que, antes do despertar, as árvores são árvores. Durante o despertar, as árvores desaparecem. E depois, as árvores voltam a ser árvores. Mas agora, sem separação, sem dualidade, sem espelho. A mente, claro, vai resistir. Ela é uma fábrica de polaridades. Ela sobrevive criando contraste. Ela precisa de dois para existir. Mas a consciência não. A consciência é o espelho original, mas um espelho que nunca refletiu nada, porque sempre foi tudo. Você nasceu sem nome, sem ideias, sem história, sem passado. Era apenas presença crua, um ser que respirava, sentia, olhava, sem saber quem era. Mas isso não durou. Logo vieram os nomes. João, Maria, você. Vieram as frases: isso é certo, aquilo é errado, você é assim, você não pode. E com elas, o molde, a prisão invisível. Você aprendeu a se ver pelos olhos dos outros, a se medir por um nome que nunca escolheu. Mas, quem é você sem esse nome? Quem é você quando o espelho do reconhecimento se quebra e ninguém mais sabe quem você é? Quem sobra quando todas as suas histórias caem como roupas velhas? Os mestres dizem: o ego não é o problema. O problema é achar que ele é você. O ego é só um gerente maluco tentando controlar o infinito. Um personagem tão bem escrito que esqueceu que era parte de uma peça. Ele quer sentido, quer segurança, quer controle, mas principalmente quer sobrevivência. Por isso ele teme a morte do nome, porque quando o nome morre, o controle evapora. E o que resta? Silêncio. Mas não é um silêncio de ausência. É o silêncio da origem. O silêncio onde o ser verdadeiro mora. Ramana Maharshi dizia: pergunte, quem sou eu? Mas não para encontrar uma resposta, para ver o absurdo da pergunta. Porque quem pergunta também desaparece. No budismo Mahayana, isso se chama anatta, o não eu. Não como negação, mas como libertação. Libertação da ideia de um alguém fixo, sólido, separado.
A Cabala fala do Nefesh, Ruach e Neshama, os níveis da alma. Mas o ego? O ego é só ruído entre as camadas. Está entre a alma e o silêncio, entre a luz e o olhar. Thomas Metzinger, neurocientista contemporâneo, foi mais direto. O eu é uma simulação, um holograma, um truque cognitivo. Não há ninguém no cockpit. Você é o voo, o céu, o próprio vento. O nome que você carrega é só isso, um som flutuando no tempo. Mas o que você é, isso não pode ser nomeado, e é por isso que só pode ser vivido. Antes do primeiro verbo, havia apenas respiração. Antes da criação, havia apenas pausa. Antes do universo, havia apenas presença. E essa presença não era algo. Era o pano de fundo onde tudo poderia vir a ser. Você já percebeu? Toda palavra nasce do silêncio e morre nele. O som é apenas uma vibração temporária em um mar de quietude. Na tradição egípcia, os sacerdotes diziam que a criação não começou com um gesto, mas com um sussurro. O Fiat Lux, o faça-se a luz, não foi gritado, foi sentido. No Tao Te Ching, Lao Tzu escreve: o Tao que pode ser dito não é o Tao eterno, porque o eterno não cabe em sílabas, ele dança entre elas. A ciência chama isso de vácuo quântico, o campo onde partículas surgem e desaparecem como fantasmas. Mas os místicos sabiam disso muito antes dos físicos. A realidade surge de algo que não pode ser tocado, nem mesmo pensado. Os mestres do Dzogchen chamam isso de Rigpa, consciência nua, antes da mente, antes do eu, antes de qualquer tentativa de entender. É nesse ponto que o buscador tropeça. Ele quer técnicas, métodos, doutrinas, quer uma escada até Deus. Mas Deus não é um lugar, é o espaço onde tudo acontece. É o silêncio entre uma respiração e outra. É o intervalo entre dois pensamentos. Kabir, o poeta místico, dizia: entre a inspiração e a expiração está a morada de Deus. Mas a maioria vive em apneia, presa no esforço de controlar, de explicar, de ser. Só quando você para de tentar é que aparece. Não como uma visão, mas como um reconhecimento. Não como luz, mas como aquilo que permite a luz existir. Zen monges limpam o chão não para deixá-lo limpo, mas para limpar o eu, que acredita que está fazendo algo. Os derviches giram, não para dançar, mas para desintegrar a mente racional no redemoinho do agora. A verdade está ali, onde nenhuma palavra a alcança, mas todo silêncio a toca. Você quer encontrá-la? Então pare de procurar. A quietude que você evita é o que você é. Deus com rosto, com barba, com regras, com julgamento. Essa é a primeira imagem que recebemos. Um velho no céu, observando cada gesto, pronto para recompensar ou punir. Mas, e se isso for apenas projeção psicológica? E se Deus, como alguém, for apenas a sombra ampliada do ego, tentando imaginar o infinito com um espelho quebrado? Nas tradições esotéricas, o divino nunca foi uma figura, foi um campo, uma frequência, ou melhor, uma ausência que tudo contém. No hermetismo, o uno é indefinível. Ele não tem vontade, forma ou preferência. Ele é, antes de qualquer ideia sobre o que é. Plotino, filósofo neoplatônico, dizia que o uno não pensa, porque pensar já implica dualidade. O uno transborda, irradia, e da sua pura presença surgem todas as coisas, inclusive a ideia de um Deus. Os gnósticos sabiam: quanto mais alto você sobe na escada do ser, mais os nomes se desintegram, até que você se depara com o inefável, o que não pode ser adorado, nem temido, porque está em tudo, porque é tudo. Quando Deus para de ser alguém, ele não desaparece. Ele se expande, transborda da ideia de pessoa e se revela como a própria estrutura do real. Não é o Criador separado da criação. É a criação pulsando em cada átomo. É o eu sou, antes do eu e do sou. E nesse ponto, algo profundo acontece. Você deixa de buscar Deus fora e começa a reconhecê-lo em cada olhar, em cada respiração, em cada silêncio. Alan Watts dizia: você não é uma gota no oceano. Você é o oceano inteiro numa gota. Mas o ego quer exclusividade, quer ser escolhido, quer um céu VIP. A não dualidade dissolve esse contrato infantil. Não há céu, não há inferno, não há lugar a chegar. Deus não está no fim da estrada. Ele é a estrada, e o caminhante, e o vento que sopra sobre ela. Quando você parar de chamar, talvez ele finalmente responda. Não com palavras, mas com presença. Apague todas as lâmpadas, desligue o sol, feche os olhos
E mesmo assim, a luz permanece. Não essa que ilumina os objetos, mas a outra, aquela que é o próprio ver. Aquela que não nasce de fora, nem vem de dentro, porque não tem direção. Ela apenas é. Essa é a luz da consciência. A única que não pode ser apagada, porque não depende de nada para existir. Você pode perder tudo: corpo, mente, memória, mundo. Mas enquanto algo em você ainda sabe que é, essa luz ainda brilha. Os mestres do Dzogchen chamam isso de o estado natural. Não é um estado alterado, não é êxtase, não é visão mística. É a base, é o que sobra quando tudo se vai. E aqui mora o paradoxo final. A luz que você é não vem de uma fonte, porque ela não tem começo. Ela não pode ser conquistada. Ela não pode ser perdida. Ela não pode ser vista como objeto, porque ela é o próprio ato de ver. É por isso que os grandes mestres sorriem quando perguntados sobre a verdade. Eles sabem que não há resposta, porque a pergunta parte de um alguém que nunca existiu, e a verdade nunca esteve longe. Ela apenas aguardava o silêncio suficiente para ser percebida. Você não é o personagem, é a tela. Você não é o som, é o espaço entre as notas. Você é o agora, antes do tempo. É o ser, antes da forma. É a luz, que não precisa de fonte. E quando tudo se cala, inclusive o esforço de entender, essa luz permanece, serena, imóvel, infinita. O que resta quando as palavras se desfazem e os nomes desaparecem? Nada. E ao mesmo tempo, tudo, porque você, na sua essência mais pura, não pode ser nomeado, compreendido ou possuído. Você é um vazio que preenche, uma luz sem origem, uma presença atemporal, o silêncio entre as respirações, a pausa antes do pensamento, o espaço antes do verbo. Você não está aqui buscando respostas. Você está lembrando quem sempre foi. A jornada não é para alcançar algo distante, mas para perceber o que sempre esteve aqui, ao alcance das mãos, mas nunca visto. O espelho nunca refletiu sua verdade. Ele nunca foi feito para isso. A verdade não precisa de espelho. Ela é a essência que você já é. Agora, em cada olhar, em cada som, em cada passo, você percebe, o mistério não é algo para ser solucionado. Ele é para ser vivido. E nesse viver, o ser se dissolve, o ego se desintegra. Você entende que não há separação entre você e o todo. O divino não está em um céu distante. Ele pulsa agora, em você, através de você, como você. A jornada não termina em um destino, mas no momento em que você abandona a busca. Porque o que sempre esteve aqui, sempre será. E então, você repousa na sua verdadeira natureza. A luz sem fonte, o ser antes da forma, o agora imutável. Então, se o silêncio ecoou dentro de você, se o véu começou a se dissipar e você vislumbrou o que sempre esteve ali, não busque mais. Não procure respostas. Não procure caminhos. A resposta está no questionamento que não é feito. O caminho é o passo sem direção. A jornada é perceber que no fim não há jornada. Pare, respire, sinta o vazio. Lembre-se, tudo o que você procura já é. Você não precisa ir além. Você só precisa ser. Agora, vá além do que você conhece. Liberte-se da ideia de que está buscando. E permita-se finalmente ser o que você já é.